Olá a todos, bem-vindos a mais um Biologia Check, revisões para arrasar no Enem. O tema de hoje será a segunda parte de Citologia, o maquinário da vida. Ela será ministrada por mim, aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e precisar entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim que eu estarei disposta a responder para vocês. Eu sou graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Tenho mestrado em Genética e Biodiversidade e Conservação também pela UESP, só que no campus de Jequié. E a minha graduação eu fiz em Vitória da Conquista. E atualmente faço doutorado no programa de Biodiversidade e Evolução na UFBA. Antes de começar a minha aula, eu gostaria de recapitular a aula do professor Leonardo, a última aula dele, que é a parte 1. Ele falou da citologia. E o que seria a citologia? Citologia é a área da biologia que estuda a célula, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Existem dois grandes grupos de células: as células eucarióticas e as células procarióticas. Eu quer dizer verdadeiro. Carios quer dizer núcleo, então são núcleos verdadeiros na célula eucariótica, e na procariótica é pró vem de primeiro, então seria uma coisa anterior ao núcleo, primeiro ao núcleo. Aqui eu trago dois exemplos, um de célula vegetal e um de célula animal, e um exemplo de célula procarionte, que seria uma bactéria. Eu dei destaque à célula animal só para revisar algumas estruturas. Então, a membrana plasmática, ela reveste e protege a célula em si. Então, além dela ser permeável, que Léo explica muito bem na aula anterior, que é a permeabilidade seletiva, ela tem o papel de proteger e revestir a célula. O retículo endoplasmático liso, a produção de lipídio. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteína e a produção de enzimas digestivas. O aparelho de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento, endereçamento e distribuição das substâncias produzidas na célula. A mitocôndria tem a produção de energia, no caso, ela efetua a respiração celular e produz energia. E eu vou falar um pouquinho do núcleo. Então, o núcleo, como eu já disse anteriormente, só existe em organismos eucariontes, que no caso, dois grandes grupos, a célula vegetal e a célula animal. E uma diferença é que na célula animal, o núcleo, ele tá no meio, no centro mesmo. Enquanto na célula vegetal, ele tá um pouquinho deslocado para a periferia, porque o vacúolo ocupa esse grande espaço, ocupa o maior espaço dentro da célula e não o núcleo. O núcleo ele fica um pouquinho mais periférico na célula vegetal. Léo já falou algumas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal na aula anterior. Então eu vou entrar agora no núcleo propriamente dito. O que seria o núcleo? O núcleo é uma estrutura esférica ou ovoide. Nesse esqueminha que eu trouxe, ele é esférico, né? Ele está presente na maioria dos seres eucariontes. Um exemplo de exceção nos seres eucariontes é as hemácias. As nossas hemácias, elas são anucleadas quando ela termina seu desenvolvimento. Por que elas são anucleadas? Porque elas conseguem absorver mais gás quando não tem núcleo, porque o núcleo ocupa uma grande quantidade de espaço físico mesmo. Então, quando evoluiu e ela perdeu esse traço, é vantajoso para ela porque ela consegue fazer mais trocas. Então, nem todos os organismos têm apenas um núcleo ou tem núcleo eucarionte, porque alguns têm vantagem de ter 2, 3 núcleos, enquanto outros perdem esse núcleo. E qual é a grande importância do núcleo? É onde está o material genético, é aquela região que está armazenada o material genético propriamente dito, o DNA. E quais são as funções desse núcleo? É o armazenamento de informações, porque nele está o DNA, é o centro de comando da célula, é o controle do metabolismo celular e a síntese de RNA e DNA. Quais são esses componentes? O que compõe o núcleo? O que compõe é a carioteca,
os poros, que estão dentro da carioteca. Associada à carioteca tá o ribossomo e o retículo endoplasmático, o nucleolo, a cromatina, o nucleoplasma e o retículo endoplasmático rugoso, que também está associado à carioteca. Então, eu vou falar detalhadamente cada estrutura, cada componente desse. A carioteca, que é a membrana nuclear, sem essa membrana não existe núcleo, porque essa membrana é que delimita o núcleo. E ela serve para revestir e selecionar substâncias. Ela, assim como a membrana plasmática, elas são duas membranas, ela é composto de duas membranas justapostas. O lado interno dá sustentabilidade e o lado externo envolve também. Essa membrana, ela é composta por poros, que dá permeabilidade seletiva. Na aula passada, Léo explicou o que é essa permeabilidade seletiva. Através de proteínas associadas a essa carioteca, ele permite a entrada e a substâncias de determinadas... a entrada e a saída de substâncias a depender da necessidade. Então, ela não permite a entrada de tudo e nem a saída de tudo, mas ela tem essa troca, essa permeabilidade. E o retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos estão associados ao envoltório nuclear, justamente pela essa necessidade de produção a síntese de RNA. Então, essas duas estruturas, elas são responsáveis pela síntese de RNA. Então, elas estão diretamente associadas ao núcleo, justamente pela essa demanda que o núcleo precisa enviar os RNAs transportadores para o citoplasma, e o citoplasma precisa responder também ao núcleo. Então, elas estão diretamente associadas justamente por causa disso. Aí, o nucleolo. O nucleolo é a produção do RNA ribossômico. Ele produz RNA ribossômico o tempo todo enquanto a célula está ativa. No momento de divisão, esse nucleolo é um pouco perdido, mas eu vou falar lá na frente. Então, o nucleolo é o que coordena o processo de reprodução celular através da síntese de proteína. A cromatina, que armazena e transmite as informações genéticas e serve de molde para a síntese de molécula de RNA. A cromatina é o DNA, no caso. É o DNA. Eu vou falar um pouquinho da cromatina porque ela é bem interessante, é claro. O DNA é o centro de tudo. Então, a cromatina é composta de DNA, que seria essa estrutura aqui, composta de bases nitrogenadas, que vai ter uma aula exclusiva para ele, para falar do processo do DNA, da genética em si. Então, essa molécula de DNA, que o meu mouse está mostrando aqui, seria a molécula de DNA. A cromatina seria essa molécula de DNA associada às histonas, que são proteínas, que vai ajudar no processo de empacotamento, de condensação do cromossomo. E os cromossomos, que é essa estrutura com duas cromátides irmãs, que isso daqui, o que eu tô apontando, é uma cromátide, e essa daqui também, só que é a sua cromátide irmã. Então, essa estrutura aqui é chamada de cromátide, e essa daqui é a cromátide irmã dela. E essa estrutura toda é chamada de cromossomo. E a cromatina, ela é dividida em eucromatina e heterocromatina. A eucromatina é a cromatina verdadeira. Lembra que eu disse que eu se refere à verdade? Então, eucromatina é a cromatina verdadeira. Aquela que vai, onde vai ocorrer, que vai ocorrer realmente a replicação e a transcrição do DNA. Então, quando a cromatina está com eucromatina, o DNA está ativo. Então, ela está produzindo, está replicando, está transcrevendo RNAs. Então, ele está totalmente ativo. Quando ele entra no processo de heterocromatina, as histonas impedem que esse DNA seja transcrito, seja replicado. Então, na heterocromatina, ele está condensado e não está ativo. E no nosso organismo, existe tanto eucromatinas e heterocromatinas naturais.
Não necessariamente o nosso DNA está todo em eucromatina. Não, tem pedaços que estão em eucromatina, tem pedaços que estão em heterocromatina. Só que no processo de divisão, o DNA quase todo fica heterocromático, porque ele precisa se compactar muito para conseguir fazer essa troca bem feita. Porque se ele estiver no processo de eucromatina, pode ser que quebre esse DNA, quebre com mais facilidade. E isso não é interessante para a gente perder um pedaço do nosso DNA. Então, por isso que é importante ele entrar nesse processo de heterocromatização. E aqui eu trouxe uma questãozinha justamente para a gente relembrar todos esses conceitos, para a gente trabalhar mais, enfatizar esses conceitos e fixar esses conceitos. Então aqui essa chargezinha não é do Enem, mas é um tipo de questão que o Enem adora, que essa questão é da Secretaria de Minas Gerais, que foi em 2018. E olha, observe a charge. Aqui tem o núcleo, tem o retículo endoplasmático rugoso, tem o complexo de Golgi, tem o vacúolo, o lisossomo e as mitocôndrias. E eles estão conversando. O núcleo, o que ele está falando? Ele está falando que manda em tudo, em todos. A mitocôndria fala que só obedece ela. Pera, mas ela só obedece ela mesmo? Vamos conversar daqui a pouco. Aí o retículo endoplasmático rugoso, ele tá ocupado. Ei, você aí, fiquem quietos porque ele tá trabalhando muito, então ele tem muita coisa para fazer. O complexo de Golgi, ele também tá muito ocupado porque ele tá desempenhando várias funções. O vacúolo tá se sentindo cheio. E o lisossomo, ele tá meio assim assustado porque ele destrói tudo que toca. Mas como assim ele destrói tudo que toca? Então vamos revisar um pouquinho isso daqui. O núcleo, por que ele tá falando que ele manda em todos? Porque ele possui as informações genéticas, ele possui todas as informações para controlar realmente tudo. Então o núcleo comanda tudo. Aí a mitocôndria falou que ela só obedece a ela mesma, ela não obedece o núcleo. Mas espera lá, é assim mesmo? A mitocôndria só obedece a ela não precisa do núcleo para nada? Não, ela precisa do núcleo sim. Por mais que ela tenha o seu próprio DNA, ela tem uma certa dependência, ela não é totalmente independente do núcleo, porque ela precisa de algumas substâncias que o núcleo produz, ou o núcleo manda outros produzirem para ir para a mitocôndria. Então ela não é totalmente independente. Aí o retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína. Por que ele está tão ocupado? Por que ele está pedindo silêncio para trabalhar? Porque ele faz a síntese de proteína, ele inicia o processo de glicoproteínas, a glicolização e a montagem das moléculas proteicas. Então ele está realmente muito ocupado, assim como o complexo de Golgi. Porque o complexo de Golgi vai armazenar, vai transformar, vai empacotar ai meu Deus, que palavra difícil. Já foi. E vai endereçar, não é essa palavra. E vai enviar, pronto. Tudo que é produzido na célula para alguns pontos específicos. Então, o complexo de Golgi realmente está muito ocupado. O vacúolo, ele faz o armazenamento e também faz a digestão e secreção dos resíduos que foram produzidos na célula. Então, ele está se sentindo cheio porque ele comeu demais, vamos dizer assim. Os lisossomos, ele tá meio assustado sim, porque ele ele degrada as partículas. Ele está responsável pela limpeza celular. Então, tudo que ele toca, tudo que ele libera, o líquido, pronto, destruiu. Ele também é responsável pela apoptose, que eu vou falar um pouco lá na frente, que é a morte da célula, porque ela ficou velha demais, ou ela teve algum problema no DNA, então ela automaticamente se destrói para preservar o organismo. Porque se replicar alguma coisa, se replicar errado, ou se tiver algum erro na replicação no DNA, pode desenvolver algum tipo de doença, pode ter algum problema mais grave para o organismo. Como é o exemplo do câncer. A célula muitas vezes não consegue fazer esse processo de autocontrole, não consegue ter essa morte programada, então acaba desenfreando uma acelerada replicação
e acaba gerando os cânceres, os CAs propriamente dito. E um dos fatores, o câncer tem N fatores, mas um desses fatores é justamente o não realizamento da apoptose. Então vamos lá para as questões. Então ele quer saber qual não está correta. Então, o complexo de Golgi está envolvido na gênese. Gênese é a origem de lisossomos e do glicocálice da célula, mas também está ligado à síntese de polissacarídeo. Verdade, o complexo de Golgi, ele está envolvido na produção dos lisossomos. E eu falei anteriormente, ele também faz o glicocálice, ele também inicia esse processo. Então, correta. O metabolismo nuclear depende dos produtos do metabolismo das mitocôndrias e do retículo endoplasmático rugoso. Vocês têm que lembrar que está tudo associado. O núcleo, ele não vai fazer coisa só para ele. Ele vai dar informações para a célula inteira. E não só a célula inteira. Ele produz alguns tipos de proteínas que não vai ficar na célula, vai para outro local. Então, sim, o metabolismo nuclear depende dos produtos do metabolismo da mitocôndria, porque a mitocôndria produz energia. Então, o núcleo precisa dessa energia para fazer todas as funções, e do retículo endoplasmático rugoso. Lembra que eu falei que o retículo endoplasmático rugoso está diretamente associado à membrana nuclear? Justamente porque ele precisa do material, do que é produzido no retículo endoplasmático rugoso. Então, verdade, está tudo associado. Os lisossomos estão envolvidos na degradação e digestão de partículas originárias no meio exterior da célula e com outras organelas celulares que estão envelhecendo. O lisossomo faz o quê? A digestão celular. Então, ele degrada, ele digere partículas originadas tanto no meio interno quanto no meio externo. Então, questão verdadeira. É para marcar? Não, ele quer a questão falsa. Letra D. O produto dos genes transcritos pelo núcleo determinam, em grande parte, as características e as funções celulares. Sim, lembra que eu falei das hemácias? Então, as hemácias perdem o núcleo justamente porque chegou um determinado momento que não precisa mais daquele núcleo. E tudo isso está contido na informação do núcleo. Então, tudo que acontece está realmente ligado pelos genes transcritos. Então, o núcleo comanda isso. Tanto se, porque o núcleo comanda tudo. Então, sobre a letra E, vamos ver por que a letra E está errada. As mitocôndrias não dependem do núcleo para sua função e multiplicação, pois possuem seu material genético. Elas possuem o próprio material genético? Mas, claro, elas possuem o próprio material genético. Mas elas não dependem nada do núcleo. Elas não precisam do núcleo, elas não precisam da célula. Então, para que ela está dentro da célula? O que ela ganha de vantagem com isso? Não, ela realmente depende da célula. Ela precisa da célula. Ela precisa do que é produzido no núcleo. Ela precisa dos RNAs que o núcleo vai mandar para ela, de algumas proteínas que vai mandar para ela, porque ela não produz. Ela tem um material, ela consegue se desenvolver sozinha, ela consegue se replicar, mas com informações mantidas para o núcleo. Então, a questão certa, que é errada, é a letra E. Entenderam? Então, a gente parte agora para outra parte do assunto. A gente entendeu o que é o núcleo, a gente viu o que é uma célula, e como ela se divide? E como ocorre essa divisão celular? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho na divisão celular. Existem dois tipos, a divisão direta e a divisão indireta. A divisão direta é a cisparidade, a fissão nuclear, a fissão binária, a fissão binária, que ela é justamente esse processo de dividir em dois. A célula tá aqui, geralmente é em organismos unicelulares, que tá aqui a célula, ela cresce, duplica todo o seu material, duplica tudo que tá lá dentro, e depois ela se divide, e gera duas células filhas idênticas. E a divisão indireta é que não tem esse processo de crescer e gerar todo o material duplicado para se dividir. Eu vou falar um pouquinho mais na frente como ocorre. Mas qual é a função da divisão celular? A divisão celular em organismos unicelulares está associada à reprodução. A
sua divisão para gerar novos indivíduos. Então, a divisão direta, ela vai produzir outros organismos idênticos à célula-mãe. Então, ela vai produzir clones, porque ela vai produzir células idênticas à célula-mãe. E quais são as funções? Crescimento e desenvolvimento de organismos pluricelulares. Por quê? Tá dito, né? Tá explícito. Crescimento. Tudo que você... Quando você nasce, você é de um tamanho, quando você está crescendo, está ocorrendo divisões celulares intensas no seu organismo. Do momento que você é fecundado até a sua morte, ocorre divisões constantemente do celular. E desenvolvimento do organismo, né? Claro. Renovação celular, se por acaso você tem uma cicatriz, um corte, e precisa cicatrizar aquela região, também vai acontecer divisões celulares para que aquelas células cicatrizem. Renovação celular, já falei que a capacidade de divisão celular é variada em relação aos tipos de célula e às suas funções. E em organismos unicelulares, a produção de clones, a produção de novos indivíduos. Então, como ocorre a divisão direta? Que é a cisparidade ou a fissão binária. Ocorre em reprodução assexuada e os organismos unicelulares, exemplo, bactérias e protozoários, e também ocorre na planária. A planária é pluricelular, só que ela também é basal em relação a... Ela é menos complexa, não entenda menos complexa como nós somos superiores a elas por sermos mais complexos. Não, ela consegue desenvolver seu papel perfeitamente do que ela foi proposta para desenvolver. Então, por mais que ela tenha um sistema mais primitivo, ela está aqui, está ótimo e consegue desenvolver tudo o que ela precisa. Mas a planária é um exemplo de pluricelular. E a divisão ocorre para gerar clones. Mesmo genoma, e vai produzir mesmo genoma da célula-mãe. É um processo rápido, porque um produz 2, que vai produzir 4, que vai produzir 8. Então, quando você tem uma infecção por bactéria mesmo, em poucas células é capaz de gerar uma infecção. Porque é exponencial. 1 produz 2, que 2 produz 4, que 4 produz... Então, é um processo muito rápido e simples, muito fácil de ser feito. E a divisão celular indireta, que tem 2 processos, que é o processo de divisão nuclear, porque ocorre em indivíduos eucarióticos, então tem núcleo, então ocorre a divisão nuclear e a divisão citoplasmática, que é a citocinese. Então vamos entrar agora no ciclo celular. O ciclo celular é composto pela intérfase e a fase de divisão. A intérfase, aqui está 4 fases, mas muitos livros tratam como 3. Por quê? Eles tratam como G1, S e G2, mas eles esquecem do G0. O G0 ocorre, o G0 é quando a célula está ativa. Então, são 4 fases, que é a fase G0. G quer dizer de gap, que é intervalo. Então, o intervalo G1, o intervalo G0, o intervalo G2 e a fase S. S lembra síntese, S vem de síntese. Então, é quando ocorre a síntese do DNA. Então, vamos explicar com calma. Respira e vamos com calma. Na G0 ocorre a atividade celular intensa. Por quê? É quando... Lembra que eu falei lá da cromatina? É quando a cromatina está esticada, não está compactada. Então, tudo que precisa ser feito está sendo feito. Tá sendo produzido todos os RNAs, tá tendo síntese de proteína, tá tudo ocorrendo como deve ocorrer. Então, aqui tá um exemplo, ó, de como tá o DNA. Deixa eu ver se eu consigo botar a seta aqui. Aqui tá o DNA, ó. Então, ele tá esticado, tá na sua forma mais fininha, mais esticada. Aqui eu botei o exemplo do neurônio, porque o neurônio, até um tempo atrás, era considerado uma célula que não se dividia. Então, ele estava constantemente em G0. Só que hoje já sabe que o neurônio, ele se divide em uma taxa muito lenta.
muito lenta que às vezes a gente não consegue nem acompanhar, mas ele se divide. Então, ele tá numa intensa atividade celular e ele quase nunca se divide. Então, ele tá, na maioria das vezes, em G0. E tem células que fica 1 minuto no G0, que mal fica no G0 e já divide de novo, porque ele precisa dessa constante divisão celular, como ocorre nas células do epitélio, tanto digestivo, como o epitélio, aquele que reveste o estômago. Então, nessas células epiteliais, ocorre uma intensa atividade, uma intensa divisão celular, que geralmente a célula não entra em G0. Ela mal entra em G0 e já tem que já tem que dividir de novo. Então, ela não é um exemplo de células que ficam em G0 o tempo inteiro. Um exemplo de que fica em células o tempo inteiro é o neurônio, que até pouco tempo a gente achava que não se dividia, mas que não tinha divisão celular, mas hoje a taxa é muito baixa, mas ele se divide. A G1, que o DNA, ou a célula, ela está ativa, então está ocorrendo todo o processo, mas a célula despertou algum interesse por dividir, ou porque está faltando, ou porque a célula está ficando velha, ou porque está faltando algum produto, ou porque ela precisa crescer, ou chegou no momento que, enfim, precisa dividir. Então, o G0 é quando a célula tem um despertar e que entra nesse processo de querer se dividir. Então, para ela querer se dividir, ela tem que se programar. Ela não pode falar, opa, agora eu vou dividir e se dividir. Não. Ela tem que fazer tudo um processo, calmamente. É igual a gente tá viajando. A gente não fala, vamos viajar agora e todo mundo sai sem roupa, sem se programar, sem juntar dinheiro. No caso, eu preciso juntar dinheiro, né? Não é simplesmente, oba, vamos sair, vamos viajar e simplesmente sai com o que tem. Não. Ela tem que se planejar, ela tem que arrumar todo o material que ela precisa levar. Ela precisa de dinheiro, ela precisa de energia. Então, ela vai acumulando tudo para que consiga fazer esse processo de divisão celular. Então, o que acontece no G1? No G1, a célula está ativa ainda, não entrou tá entrando, pensando em entrar naquele processo de compactamento das cromatinas. Então, tá ocorrendo a síntese de RNA, tá ocorrendo a síntese de proteínas, a célula tá ativa, o DNA tá esticado, mas ela ligou aquele despertar. Então, o que aconteceu? Depois, quando ela entra no ponto de checagem, que esse ponto de checagem é para ver se tá tudo favorável para a divisão celular. Então, se as condições são favoráveis, se o DNA está ok, se ele está preparado, se não está faltando um pedaço, ou tá tudo certo, se as condições são favoráveis para a divisão celular. Se as condições são favoráveis, aí a célula continua, aí a divisão celular continua. Então, o processo vai adiante, vai passar para a próxima fase. Então, esses pontos de checagem que ocorrem em cada término de ciclo, em cada término de ponto, no G1, no S, no G2, ocorre esses pontos de checagem, é justamente para verificar se tudo ocorreu bem, se tudo está bem, e se a célula pode entrar em divisão propriamente dita. Então, nesse primeiro ponto de checagem, vai ver se as condições são favoráveis para entrar na divisão celular. Passou a G1, viu que tudo está favorável, viu que o DNA está ok, viu que tudo que precisa fazer está sendo feito, então ele vai para a próxima fase do ciclo. Qual é a próxima? S. S de quê? De síntese. Então, ocorre a síntese do DNA. Que é nesse processo, é nessa etapa que o DNA começa a duplicar. É nessa etapa que o DNA passa de uma cromátide para 2 cromátides. Mas ele ainda não terminou. Ele não é um processo que vai instantaneamente e simplesmente tá uma assim e virou 2. Não. É com calma. Ele vai duplicar aos poucos, pedacinho por pedacinho. Cada bolinha de replicação ele vai duplicando. Então, na fase S, ocorre a síntese do DNA. Olha como já está a diferença do DNA. Antes ele está numa... Opa, cadê? Aqui. Antes ele está numa
uma única cromátide. Lembra que o DNA é fita dupla, então ele tá em uma única cromátide, e aqui ele já tá com sua cromatidezinha irmã. Então ele já duplicou, mas não se duplicou totalmente. E também não entrou no processo de condensar. Ele já tá se condensando, claro, mas ainda não tá totalmente condensado. Ele só vai terminar esse processo de empacotamento de condensação lá na frente. Então, no final da fase S, que é a fase de síntese, ocorre a duplicação. Então, no ponto de checagem, o que o DNA vai, o que o núcleo vai conferir? Vai conferir se está tudo ok. Se o DNA foi todo duplicado. Se o DNA foi todo duplicado e não tem danos, lembra que a gente não pode ter danos, porque se ter danos, vai ter uma falha em algum processo. Ou vai faltar um pedaço do DNA, ou vai faltar uma parte importante, ou vai se perder um DNA todo, porque se não duplicar tudo, vai ter uma quebra, e essa quebra não vai ser uniforme, não vai ser igual. Então, o DNA precisa ter esse ponto de checagem, a célula precisa ter esse ponto de checagem, para ver se o DNA está todo duplicado. E, óbvio, sem danos. Se o DNA está todo duplicado, sem danos, ok, tá tudo ótimo, lindo. Vamos passar para outra fase. O que ocorre na outra fase? G2. O que ocorre na G2? No intervalo 2, ocorre eventos bioquímicos e o compactamento, começa o compactamento da cromátide. Porque lembra que eu falei que ela duplicou na S? Ela ainda não, ela começou o processo, mas não terminou. Não é instantâneo. Na G2, vai ver se todos os processos bioquímicos estão ok. Se está tudo feito, está tudo disponível para a célula dividir. Porque se ela chegar lá no final do ciclo e perceber que falta um nucleotídeo, que falta um potássio, que falta energia, que a mitocôndria não liberou energia suficiente para entrar nesse processo, ela não pode fazer mais nada. Então, se tiver faltando alguma coisa, o que vai acontecer? Vai acontecer a morte celular. Porque a célula vai entrar em apoptose, porque deu alguma coisa errada. E ela não tem como voltar mais. Então, a única coisa que a célula tem que fazer em defesa do organismo, do indivíduo, é a morte celular. Então, por isso que esses pontos de checagem são importantes. Nesse caso, no G2, vai ver se todos os eventos bioquímicos estão ok. Vai ver se o DNA está ok, se está totalmente duplicado, como já foi visto na S. Vai ver agora de novo. Vai ver se o DNA não tem danos, porque se tiver danos, de novo, vai entrar em apoptose, porque não tem o que fazer. E vai ver se o DNA não tá desse jeito aqui, ó, nesse emboleiro. Olha a chartzinha que bonitinha, já foi questão de prova também. Cara, a mitose vai começar em 5 minutos e olha o estado dele. Ele não se duplicou, ele não se condensou, ele tá em intérfase. Aí ele tá totalmente em intérfase, tá ativo e ele não tem condições de entrar em divisão celular. Então, a gente nesse ponto de checagem, o DNA jamais pode estar desse jeito. Tem que estar começando a ficar nessa forminha. Aí a gente entra na fase M. Na fase M, existe dois tipos de fase. Existe dois tipos de fase M, que é a meiose e a mitose. O Enem cobra todos os passos da meiose? Não, o Enem não cobra todos os passos da meiose. O Enem está mais interessado em saber se você sabe a diferença entre meiose e mitose e principalmente o que vai gerar de produto na meiose. Mas na mitose, o Enem realmente quer saber todos os passos, porque não é difícil, é uma coisa mais simples. Então, é necessário entender a mitose para entender a divisão celular. Então, aqui está uma chargezinha que eu adoro, que é, vamos falar sobre mitose, mas não vamos dividir nossa atenção. Então, vamos entrar na fase M. A fase M, como eu disse, é a fase da meiose e da mitose. Na mitose, ela é dividida em 5 fases. 4. A prófase, mas eu considero a prometáfase também como uma fase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E a citocinese é o processo de divisão citoplasmática. Então, a citocinese, ao final, não é propriamente uma fase, mas ocorre esse processo, o ciclo celular se fecha. E na meiose existe a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1, a telófase 1, o processo da primeira citocinese, a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2, a telófase 2 e o segundo processo de citocinese, desculpa.
É interessante você saber todos esses nomes? Não, mas é interessante você saber algumas coisas que eu vou falar mais na frente. Então, a mitose. A mitose, ela ocorre em células somáticas. Lembra que existem dois tipos de células, as somáticas e as germinativas? As somáticas é a pele, os órgãos, e as células germinativas está associada justamente à germinação, aos gametas, a produção de gametas. No caso da nossa espécie, o homem vai produzir espermatozoide e a fêmea vai produzir ovócitos. Então, a mitose ocorre em células somáticas, não em células germinativas. Isso é importante. E o que é que vai gerar na mitose? Vai gerar uma célula mãe, que vai gerar células filhas idênticas. A célula mãe, se for 2N, diploide, 2N é igual a diploide, você falar que é diploide, e você falar N é haploide. Então, se uma célula mãe é diploide, ela vai gerar uma célula filha diploide. Se a célula mãe for haploide, ela vai gerar filhas haploide. Aqui também eu trouxe um exemplo de como dessa figurinha assim da mitose, só para resumir, que uma célula mãe, 2N, vai gerar duas células filhas, 2Ns também. E a mitose, como eu falei antes, está diretamente associada ao processo de cicatrização, ao processo de crescimento celular, ao processo de crescimento do indivíduo, e ao processo de divisão, ao crescimento do indivíduo. Então, ela está diretamente associada ao processo de crescimento do indivíduo, de recuperar um tecido degradado, machucado. Então, a mitose, ela está envolvida diretamente com o dia a dia do indivíduo. E a regeneração celular também, porque uma célula precisa sofrer o processo de apoptose, a gente não vai ficar com um buraco. Tudo bem que uma célula é microscópica, mas logo em seguida, outra célula vai substituir aquele espaço. Então, ela está em constante divisão. E agora a gente vai falar um pouquinho das fases. O que ocorre na prófase? Na prófase ocorre a formação do fuso. O que é o fuso? Tá bem clarinho, mas eu acho que a seta vai ajudar um pouquinho. São essas estruturas em rosa aqui, ó. Isso é o fuso. Esse fuso vai se ligar ao cinetocoro, que tá aqui, no centrômero. Essa estrutura aqui é o centrômero. Então, as fibras do fuso vai ligar no centrômero para dividir, para separar as cromátides irmãs. Então, nessa fase inicia o início da desnaturação do envoltório nuclear. Aqui a gente consegue ver que ele já está falhando, ó, já está craquelando. Então, ele está no processo de desnaturação e ocorre a migração dos centrosomos, que são essas estruturas em amarelo, para as extremidades, para o lado oposto da célula. Na prometáfase, a cromatina, ela fica mais condensada do que ela estava antes. Lembra que ela começou o processo de condensação? Então, ela está continuando. Ela ainda não chegou no seu grau máximo de condensação. Ela só vai chegar nesse grau máximo na próxima fase, que é na metáfase. Aqui, o nucleolo não é mais visível. Lembra aquela estrutura que produz RNA ribossômico o tempo inteiro? Ela não está mais visível. O envoltório nuclease e as organelas membranosas já se fragmentaram, a gente não vê mais nada. Então, a célula praticamente é um núcleo gigante nesse processo, na divisão. Então, você não consegue mais ver nenhum tipo de estrutura. E as fibras do fuso se ligam ao cinetocoro, que tá vendo? Já tá ligando, já ligou aqui, ó, mas eles ainda estão ali, ó, de boa, tranquilamente. Aí vem a metáfase. O que ocorre na metáfase? Os cromossomos se alinham na região equatorial da célula. Então, aqui a gente tá vendo, ó, a região equatorial. Os cromossomos já estão todos alinhados, tudo bonitinho nessa região equatorial da célula. Ligam as fibras do fuso. Então, aqui tá tudo ali conectado. O cinetocoro tá ligado com o centrosomo. Então, aqui tá tudo interligado, ó. O cinetocoro está ligado com o centrosomo. As fibras do fuso estão ligadas. Os cromossomos atingem... E aqui sim, agora
a gente vê essa estrutura que não é em X, é um pareado com o outro, é bem diferente de X, mas que a gente vê essa estrutura aqui, ó, do DNA totalmente, do cromossomo totalmente condensado. Então, na mitose, ocorre o grau máximo de compactação, de condensação. Por que é necessário entrar nesse grau máximo de condensação? Justamente por aquilo que eu expliquei no começo. Quando a célula for se dividir, quando uma cromátide de irmã se separar da sua cromátide de irmã, não correr o risco de quebrar um pedaço, porque uma está mais esticada que a outra. Então, quando vai dividir, uma vai puxar para o lado e vai dividir igualmente. Então, é necessário entrar nesse grau máximo de condensação. Na anáfase, é quando as cromátides irmãs se separam. Olha que chargezinha fofa. As irmãs, é claro que eu fiz uma pequena alteração, né, pra ficar mais real a nossa realidade. Real a nossa realidade. É claro que eu fiz uma... Na anáfase, ocorre a separação das cromátides. Então, as cromátides irmãs estão se separando agora. Olha que chargezinha fofa. Onde aqui fala... É claro que eu fiz uma pequena alteração pra ficar mais... da era do Zap, do WhatsApp. Então, olha aqui, ó. Uma triste porque tá separando da outra. Mas esse processo é esperado que ocorra. Então, por mais que aqui elas estão tristes, na realidade elas não estão um pouco se importando com isso. E aqui, uma tá falando pra outra, me liga, me manda um zap, porque elas vão se separar e nunca mais vão se encontrar, assim. Aí uma reclamando porque era a irmã da outra. E é na anáfase que ocorre a migração dos cromossomos para os polos. Então, aqui a fibra do fuso vai se encurtando, vai produzindo, vai gerando uma força ao ponto de se separar essas duas cromátides. Então, as cromátides irmãs vão ser separadas na anáfase. E logo quando elas se separam, elas já começam o processo de descondensação. Então, aqui, por mais que elas estão ainda assim, gordinha, condensada, elas já começaram o processo de descompactação, porque a célula precisa voltar ativa. Então, aqui já começou o processo de descondensação. Então, a fase que ela está mais condensada é justamente anterior, na metáfase, que é quando é o processo antes de ocorrer essa quebra. E na telófase, que é a última fase, que é o reaparecimento do núcleo, e do nucleolo, aqui, ó, o nucleolozinho aqui, e da carioteca, o nucleolozinho e a carioteca, ocorre a descondensação do cromossomo, já começou lá na anáfase, e agora tá continuando na telófase, então o cromossomo começa a se esticar e ocupar aquele espaço todo do núcleo. As fibras do fuso, que é as fibras do fuso em amarelo, aqui a gente consegue ver melhor as fibras do fuso, e os ásteres, que são essa região aqui, ó, menorzinho, desaparecem, e a formação de duas células idênticas. Aqui a gente vê a formação de duas células idênticas, e aqui a gente está mostrando a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Agora vamos falar de uma questão do Enem. Essa questão foi de 2007, é um pouquinho antiga, mas é muito legal, porque ela fala justamente de um processo que cai muito no Enem, com várias abordagens, que é a citocinese, ou a cisparidade, ou a fissão binária. Então, quais são as características desse tipo de reprodução? Na tirinha, vamos relembrar. O que está acontecendo aqui? Uma célula, no caso uma bactéria, né, porque é o mundo das bactérias. Então, aqui já tem uma dica. Bactéria unicelular, ocorre que tipo de divisão? A cisparidade. Então, no mundo das bactérias, o que ocorre? Já dei uma dica aqui, ó. Bactéria, o que ocorre? Ela é unicelular. Ela ocorre uma fissão binária. Então, ocorre a divisão por fissão binária, não é mais por mitose, meiose. E ela gera clones. Então, aqui, o que a bactéria está falando? Estou sozinha, vou me duplicar. Opa! Estou sozinha, vou me duplicar. Tadã! Duplicou. Gerou uma célula filha idêntica à outra. Aí ela fala, oi, você vem sempre aqui? Aí o cara olhou estranho, a bactériazinha olhou lá estranho. Aí o que ela fez? Opa, se duplicou de novo. Só que não mais a primeira, já foi a filha. Então a filha produziu filhos, ou seja, já é neta. Mas é tão rápido que, olha só,
uma, gerou duas, que gerou mais que duas, que gerou quatro. Então é um processo muito rápido de gerar clones. Então vamos lá à questão. São características desse tipo de reprodução representado na tirinha. Simplicidade, permuta do material genético. Oxi, permuta? O que é permuta? Permuta não é troca? Lembra lá da matemática, que é aquela... matemática, enfim. Permuta é a troca do material genético. Houve troca no material genético? Não houve troca do material genético. Teve variabilidade genética? Não, se produziu o clone, como é que vai ter a variabilidade do material genético? Então não é essa. Essa não é verdadeira, porque não tem nem permuta do material genético, que a gente também chama por outro nome. Qual é esse outro nome? Um segundinho pra vocês lembrarem. Muito bem, quem falou crossing over lembrou. E a variabilidade genética que é produzida pelo crossing over, pela troca desse material genético. Então não teve. Então vamos pular a letra B. A variabilidade genética, não, a gente já falou que não tem variabilidade genética. Tem mutação? Pode ocorrer mutação, mas a gente não tem condições de saber por causa dessa figurinha. Mas só pela variabilidade genética, a gente já corta. Evolução lenta. É lento esse processo? Olha só, em 4 quadrinhos, quantas bactérias geraram? 5 bactérias aqui. Então não é lento, é um processo muito rápido. Está relacionado à produção de gametas? É gametogênese? Origem de gametas? Não está relacionado à origem de gametas. Primeiro que bactéria nem gera gametas, então daí já descarta tudo. Já descarta a letra D. A troca de material gênico e complexibilidade. Há troca de material gênico? Não há troca de material gênico. É complexo? Não, é um processo simples. Um processo de divisão, de crescimento e divisão do material gênico. Então é um processo muito simples, não tem complexibilidade grande. Está relacionado à clonagem? Sim, está relacionado à clonagem. É gemulação? É produção de por brotamento, por gemulação? Pode ser, mas vamos lá. Essa aí pode ser. Clonagem, tá, ok, é relacionada à clonagem. Produção de gemulação? Ah, beleza, pode ser também. Agora, é partenogênese? O que é partenogênese? Que palavra difícil, né, prof? Vamos lá. O que é partenogênese? Lembra lá da abelha? Que o zangão ocorre só metade do material genético da abelha, da rainha? Partenogênese é aquela que divide ao meio, que parte ao meio. Aqui tá sendo o quê? Não é um clone? Então, se é clone, não é partenogênese. Então, uma já elimina a outra. Então, só sobra a letra D, que eu fiz questão de pular, porque senão não teria nem graça responder a questão. É rápido? É rápido, muito rápido. Uma vai gerar duas, que vai gerar 4, e eu vou repetir isso sempre para ficar fixo na cabeça de vocês. É simples? Sim, é simples. Semelhança genética? Semelhança genética é igual ao que? A clone, idêntico um ao outro. Então, sim, é semelhante geneticamente, é rápido, é simples. Então, a resposta certa é a letra B. É uma questão que o Enem gosta muito de cobrar, é um tipo de questão que o Enem gosta de charge, que faz você pensar muito além do que está propriamente escrito. Então, essa questão é muito interessante. E a gente conseguiu revisar um monte de conceito que eu não tinha falado antes. Então, vamos lá. Agora a gente terminou mitose. Agora a gente vai para meiose. A meiose está relacionada diretamente à produção de gametas. Então, gênese é origem, gametas, origem de gametas. E qual é a grande diferença entre a meiose e a mitose? A meiose, ela vai gerar células mães diferentes das células filhas. Lembra que eu falei que na mitose vai gerar células mães idênticas às células filhas? Se um indivíduo é diploide, a célula mãe é diploide, a célula filha vai ser diploide também? Aqui na meiose não ocorre isso. A célula mãe, 2N, vai gerar células filhas N. Então ela vai ser metade do que a mãe tinha. Mas vamos entender isso com calma, vamos lá. E o que ocorre também na meiose?
a grande sacada da meiose que provoca essa grande diversidade genética? O crossing over. O que é o crossing over? Eu já falei em algum momento da aula. É a permuta gênica, é a troca de material genético entre as commodities não irmãs. Então eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que é o crossing over. E para restaurar esse processo de meiose, para restaurar, no caso, o do exemplo que eu dei, que a célula mãe é 2N, para restaurar esse processo, a fecundação restaura, porque a fecundação, um ovócito, que é N, mais o espermatozoide, que é N, quando se encontrarem, vai gerar uma célula, vai fecundar e vai gerar uma célula 2N. Então, a fecundação restaura esse processo, restaura a diploidia do indivíduo. E a meiose? O que ocorre na meiose? Na meiose, ocorre a intéfase, que é idêntica à meiose, com todos aqueles pontos. Desculpa. A meiose ocorre a intéfase, que é a mesma que ocorre na mitose, com todos os pontos de checagem, com duplicação do material, com síntese de DNA, com G1 e G2. Então, ocorre a mesma fase. Só que na meiose, ocorre dois processos, duas divisões. A primeira, que é a meiose 1, e a meiose 2. O Enem vai querer saber o que ocorre na prófase, o que ocorre na prófase 1, o que ocorre na prófase 2? Não necessariamente. Ele não está interessado se você sabe todos os detalhes de todas as fases. Mas tem algumas coisas interessantes em cada uma. O exemplo é o que ocorre na prófase 1. O que ocorre na prófase 1, que é super importante para o entendimento, para essa gama de diversidade, o crossing over, a permuta gênica. Então, na prófase 1 ocorre o crossing over, que nada mais é do que a troca de material genético entre os cromossomos. Aqui eu vou explicar, relembrar o que eu falei lá no começo. Não tem a cromatide irmã, que uma célula, uma cromátide já está no processo de duplicação e ela tem uma igual a outra? Aqui é uma cromatide irmã. Mas essa rosinha, vamos falar que o rosa é do macho, porque eu não sou sexista, então o rosa vai ser do macho, e o azul vai ser da fêmea. Então, nesse caso aqui, a cromatide não irmã, porque esse bracinho aqui que eu tô apontando com o mouse, com esse bracinho aqui da fêmea, eles não são irmãos, vocês entendem? Vocês conseguem entender que eles não são irmãos? Eles só são irmãos aqueles que têm a mesma origem. Se for do pai, duplicou, tem dois do pai. Então, as cromátides irmãs são aquelas que estão ligadinhas aqui, ó, tá vendo? Pelo centrômero. Então, aqui é uma cromatide irmã e aqui é uma cromatide não irmã. Mas eles são homólogos. Nós não temos 46 cromossomos, então no nosso par 1, a gente tem um par que é um cromossomo que é da mãe e um cromossomo que é do pai. Então, a gente tem dois, nós somos somos diploide, 2N igual a 2. O número diploide é 2N. Então, aqui um tem origem paterna e um tem origem materna. E eles são cromossomos homólogos. O que ocorre no crossing over? Ocorre essa permuta. Eles se pareiam, os cromossomos ficam um do lado do outro, cromossomo 1 do pai com o cromossomo 1 da mãe. Eles se pareiam, eles ficam bem juntinhos ao ponto que a gente não consegue ver qual é um, qual é o outro. E trocam esse material. Trocam os pedacinhos. Ocorre essa recombinação. Então, nesse ponto aqui que ocorre essa recombinação, a gente chama de quiasmas. Quiasmas é esse ponto que ocorre essa troca. E aí, no final desse processo de crossing over, vai acontecer isso. Você vai ficar com um pedacinho, o seu cromossomo vai ficar um pedacinho da mãe, com um pedacinho do pai, e vai ficar esse mosaicozinho bonitinho aqui. Esse mosaicozinho bonitinho aqui, eu tô apontando pro meu computador como se vocês estivessem vendo. Aí, vamos voltar pra meiose.
já teve esse processo de troca, a intérfase ocorreu, fase G1, S, G2, e a meiose ocorre 2 divisões, a meiose 1 e a meiose 2. Por que ocorrem essas 2 divisões? Qual é a grande sacada dessas 2 divisões? É que na meiose 1 é um processo reducional. Por quê? Reducional lembra de redução, de diminuição, não é? Então, vai reduzir alguma coisa. O que é que reduz? O que é que eles têm para reduzir? Os cromossomos. Então, numa célula, na primeira divisão meiótica, tem, nesse exemplo aqui que eu trouxe, tem 2N igual a 4. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 cromossomos. O que acontece quando termina a fase da meiose 1? Ocorre a divisão. Então, ocorreu a divisão e ocorreu uma redução, porque o resultado era 2N, a célula mãe tinha 2N, e a célula filha, ela passou a ser N. Então, ocorreu uma redução de metade do material. Então, uma célula, na meiose 1, uma célula 2N vai gerar 2 células filhas N. Então, é reducional porque reduz. O nome já dá uma pista, uma dica do que vai acontecer. Então, reduziu. 2N passou a ser N. E essa célula mãe, ou essa célula filha, vai passar a ser célula mãe dessa daqui, não concorda? Então, o que ocorre na meiose 2? Equacional, porque não diminuiu a quantidade de cromossomos. Aqui tem 2 cromossomos, aqui tem 2 cromátides. Não tem mais a irmã, mas continua sendo 2. Então, o que ocorre na meiose 2? A divisão equacional, porque continua sendo 2 cromossomos, 2 cromátides. Então, na meiose 1 é reducional, porque uma célula diploide vai gerar células filhas haploides. E na meiose 2 é equacional, porque uma célula haploide vai gerar células haploide. Então, o processo final da meiose é uma célula diploide gerando 4 células haploides. E qual é a grande sacada disso? O que ocorre de importante para que é necessário ter a meiose? Primeiro que a meiose ocorre a divisão, a recombinação gênica, que vai possibilitar essa infinidade de formas, de meios, de diferenças entre os pais e os filhos. No nosso caso da espécie humana, a gente pode ser muito parecido com os nossos pais, mas somos diferentes dele. Se fosse no processo só pela mitose, nós seríamos clones dos nossos pais. Então, não é interessante gerar, a depender do que você, nesse caso de diversidade genética, é importante não ser tão parecido. Porque se tiver alguma alteração climática, se tiver um evento drástico, a gente tem a capacidade de regenerar, a gente tem a capacidade de resiliência, se por acaso tivesse algum evento, uma catástrofe ambiental, se tivesse algum evento drástico que a gente precisasse ter diversidade gênica para sobreviver a uma nova fase, um novo ciclo. Então, é importante ter essa variabilidade genética. Comunidades pequenas que tem muito endogamia, ela tende ao fracasso, ela tende a ser extinguida na natureza, justamente por não ter essa grande variabilidade genética. E essa variabilidade genética ocorre justamente com a produção, com a recombinação gênica do crossing over, e ocorre com a gente, com seres, com nós humanos, no caso, que o Enem gosta muito da gente. Então, o enfoque também é nós, os humanos. Então, vamos entender o que ocorre em cada um, tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos homens, gera indivíduo o tempo inteiro. Os homens, quando atingem a idade reprodutiva, que a partir da puberdade, dos seus 12, 13 anos, ele vai gerar espermatozoides constantemente. Gênese, que é a produção de espermatozoide, gênese, origem de espermatozoide. Uma célula sexual, uma célula vai gerar 4 células
haploides. Então, vai gerar uma célula, um espermatogônio, vai gerar 4 espermatozoides viáveis. Pode não ser viável porque tem alguma deformaçãozinha no flagelo, alguma coisa assim, mas eles são viáveis. Vai ter todo o material genético, vai ter toda a capacidade de gerar, quando fecundado, gerar novos indivíduos. Na meiose feminina, não é esse processo contínuo. Quando a gente entra na puberdade, o nosso organismo não vai produzir o tempo todo novas células. Não. Nós já temos nossas células em meiose, nós já temos nosso ovogônio quando a gente nasce. Então, fica maduro quando a gente entra na puberdade. Então, ele começa a desenvolver e a ele liberar esses ovócitos quando a gente entra na puberdade. Mas ele é produzido lá quando a gente ainda tá quando a gente ainda é um feto, quando a gente ainda tá na barriga. Nós mulheres, né, no caso que eu tô falando. E ele entra em uma parada, que é chamada de parada meiótica. Essa parada pode parar tanto na meiose 1, em mamíferos, em primatas, como na meiose 2 nos outros mamíferos. Então, o nosso tá parado na meiose 1. E só vai desenvolver, só vai terminar o ciclo quando entramos lá na puberdade, quando temos a nossa primeira menstruação, que tem todo o processo, todo o ciclo feminino, é que vai desenvolver. E não desenvolve todo de vez, não, desenvolve aos poucos. A gente já tem uma quantidade armazenada e a cada ciclo, 1 ou 2, a depender do organismo, óvulo vai ser liberado. Então, para ser fecundado por um espermatozoide. E além disso, o nosso não é uma célula produzindo 4 células viáveis. Não. O nosso é um ovócito, um ovogônio, vai produzir um ovócito. E 3 corpúsculos de Barr, que são como se fosse como se fosse, não, o DNA muito condensado, que não é viável, compactado, muito condensado, que não é viável. Então, vai ser apenas um viável, ou 1 ou 2, a depender de uma espécie, mas o ovócito, o ovogônio, só vai produzir um ovócito. E enquanto no espermatozoide, um espermatogônio vai produzir 4 espermatozoides. Então, além de toda a diferença do processo ser contínuo no macho e ter uma parada meiótica da fêmea, ainda tem a diferença do produto final, que nos homens 1 vai produzir 4, enquanto nas fêmeas um vai produzir 1 viável e 3 estéreos. Então, essa é a grande sacada que o Enem adora trabalhar, é esse processo de diferença entre espermatogênese e ovogênese. E para terminar, as consequências genéticas, tanto na mitose como na meiose. Eu já falei ao longo da aula, mas eu quero deixar claro que na mitose ocorre uma célula, vai produzir 2 células filhas idênticas à célula mãe. É semiconservativa porque o DNA ele vai duplicar, uma cromatina vai duplicar, então uma vai ficar idêntica e a outra vai ser duplicada. Então aí já é semiconservativa porque uma vai estar intacta, vai ser a original zona. Aí vai duplicar e vai ficar, uma vai ficar idêntica ao que era e a outra vai ser uma nova idêntica à que foi produzida. Então, é semiconservativa por causa disso. Não há variação no número de cromossomos. Se é 2N igual a 4, vai gerar uma filha 2N igual a 4. E o conteúdo citoplasmático é dividido e não necessariamente igual. O que está na célula vai ser dividido e vai ser enviado para cada uma. Não é aquele processo de vai crescer e vai duplicar tudo e dividir. Não. Tudo que tá ali presente vai ser dividido. O que tiver do lado de lá vai pro lado de lá. E quem tiver do outro lado vai pro outro lado. E na meiose, uma célula mãe vai produzir 4 células filhas
geneticamente diferente da célula mãe e com metade do material gênico. Tipo, se a célula mãe é 2N igual a 4, a célula filha vai ser N. Então, vai ser uma célula diploide vai produzir células haploides. Exceções da fêmea de animal, que foi o que eu falei, de mamíferos, que uma célula mãe vai produzir uma célula filha, uma célula viável e 3 não viáveis. O número de cromossomos é reduzido à metade, então vai gerar células haploides. E a célula filha possui variabilidade genética porque, através do crossing over, da permuta gênica, porque vai ser 4 células filhas diferentes das células mães. Então, isso é um resuminho genético do que ocorre na fase M, o que ocorre na mitose e na meiose, e é fundamental, e vocês conseguem ver a diferença logo que leem. Uma célula gerando 2 células geneticamente idênticas, na meiose, uma célula gerando 4 células diferentes. Se vocês não entenderam ainda o que eu falei, se não entenderam o que é mitose e o que é meiose, eu acho que essa chartzinha vai ajudar muito. Na mitose, esse carinha aqui doido, essa carinha aí, vai gerar, na divisão celular, vai gerar 2 células idênticas a ele. E na meiose, ocorre todo um processo, toda uma complexidade, uma diferença da mitose. E esse carinha aqui, que é a célula mãe, vai gerar primeiro 2 células filhas haploides e depois vai gerar 4 células filhas totalmente diferentes, não, diferentes da original. Então esse meme pra mim é perfeito, porque a gente consegue entender visualmente o que vai gerar. Na mitose, uma gerando 2 idênticas, na meiose, uma gerando 4 totalmente diferentes. Então agora vamos falar de questões. Já descontraí o que tinha que descontrair, né? Então vamos lá para as questões. Eu trouxe mais uma questão, que é do Enem 2016. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos, envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variabilidade de ecossistemas. Aqui está a referência de onde a gente tirou esse parágrafo, esse texto. O incremento da variabilidade ocorre em razão de uma permuta gênica. Opa, permuta gênica! A qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. O que é permuta gênica? Eu já falei tanto nessa aula que eu acho que vocês já estão enjoados de me ouvir, né? O que é permuta gênica, professora? Permuta gênica é igual a crossing over. Crossing over é uma palavra em inglês, mas a gente está mais acostumado, muitas vezes, do que a permuta gênica. Então, pelo menos eu aprendi crossing over minha vida inteira e eu só vim ver permuta gênica já uns anos atrás, quando estava na faculdade, que apresentou esse termo para mim. Então, permuta gênica para mim era um termo mais novo do que crossing over. Crossing over, para mim, eu olhar já sei o que se trata. E agora, permuta gênica é a mesma coisa de crossing over. Então, vamos lá as questões. Essa troca de segmento é determinada na A. Produção de indivíduos mais férteis. Crossing over está ligado à fertilidade do indivíduo. Vamos ver. Transmissão de novas características adquiridas. Transmissão de novas características adquiridas. Complexo isso. Recombinação gênica na formação de gametas. Recombinação gênica na forma de gametas. Ocorrência de mutação somáticas nos descendentes. Os descendentes vai sofrer mutação somática. Lembra onde é que é somática? Somática não é Células somáticas são células sexuais? Estão ligadas às células sexuais? Estão ligadas à produção de gameta? Não, células somáticas não tem nada a ver com gerar descendentes. Então, totalmente errada. E a variação do número de cromossomos característicos das espécies. Vai alterar? A gente vai ser diferente dos nossos filhos. Os nossos filhos vão ter cromossomos
diferentes do nosso, ou vai continuar, a não ser quando tem uma síndrome, como a síndrome de Down, a de Klinefelter, ou outras síndromes numéricas, nós vamos ter a mesma quantidade de cromossomos que os nossos filhos, que temos as mesmas quantidades de cromossomos que os nossos pais. Então, não vai ter variação no número de cromossomos característicos na espécie. Nossa espécie é 46, 2N igual a 46, e nossos pais são 2N igual a 46, nossos filhos serão 2N igual a 46. Então, não é. Então, qual é a resposta certa? Opa, não botei? É a recombinação genética na formação de gametas. Porque a recombinação é o que ocorre toda essa variabilidade, que é o conceito de permuta gênica, que é o conceito de crossing over. Então, é isso. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer. Essa questão é praticamente o que é permuta gênica. Se você souber o que é permuta gênica, que é igual a crossing over, você sabe na cara que é a recombinação genética na formação dos gametas. Então, é isso. Não tem muito o que falar mais. Essas são algumas referências que eu usei para fazer essa aula. Esses livros, eu sei que não é ensino médio, a não ser a MABS, que eu sei que é ensino médio. Mas Peace é um livro que é da faculdade, assim como Alberts. Mas são livros que eu usei para fazer essa aula, que são muito bons. Eu queria agradecer a todos os órgãos de fomento, à Universidade Federal da Bahia, que eu queria agradecer. Eu também queria fazer um agradecimento à UFBA, ao Instituto de Biologia da UFBA, por proporcionar esse projeto, assim como a Pró-Reitoria de Extensão Universitária, e ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução, que é o programa que eu faço parte atualmente, que eu estou no doutorado, ao Museu de História Natural da Bahia, que eu não conheço, estou louca para conhecer, morrendo de vontade que essa pandemia acabe logo, só para conhecer esse museu, que é sensacional. E aos órgãos de fomento, tanto a CNPq, a CAPES como a FAPESB. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo esse assunto, é um assunto que, desde a minha graduação, desde o meu ensino médio, era um assunto que eu amava falar, que eu amava estudar, que era principalmente genética. É tanto que eu trabalho também com genética, então é um assunto que eu amo de paixão, é um assunto que é interessante, é legal. Se você entende o básico, não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu ficaria falando horas e horas sobre esse tema, sem problema nenhum. Mas é um assunto que eu amo. Não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pinta, muita gente acha. É um assunto que merece ter atenção. É um assunto que necessita um cuidado para ser estudado. Mas é tranquilo, sabe? Então, eu encerro minha fala. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma curiosidade, se vocês quiserem falar comigo alguma coisa, meu e-mail está disponível. Eu também vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu ficaria muito feliz em responder vocês. E eu espero que vocês sejam meus colegas no ano que vem, porque eu também sou aluna também, né, do programa, mas que vocês façam biologia, sejam meus colegas, ou não façam biologia, façam outro curso, mas que entrem na faculdade, que façam uma boa prova do Enem, e que vocês entrem na universidade, que vocês façam o que vocês realmente queiram, que vocês gostam, e que eu ajudei um pouquinho que seja ao assunto, a vocês resolverem a prova do Enem. Então, se eu ajudei um pouquinho que seja, eu fico muito feliz em poder ajudar vocês. Obrigada, muito obrigada pela atenção, obrigada por ter paciência comigo, por falar demais, às vezes falar muito rápido, mas acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, que a gente está sempre divulgando, no Facebook também. A gente está divulgando todas as informações necessárias para o curso. Então é isso. Beijo, beijo. E que tenham todos uma boa prova do Enem.